para uma aula explicativa para você entender melhor sobre potenciação e radiciação. Gostaria muito de contar com você nesta aula. É fundamental para que você possa adquirir conhecimento. Então, estaremos aqui para ensinar um pouco sobre potenciação e radiciação, ok? O vídeo é um pouquinho longo, mas eu garanto a você que você vai aprender aqui sobre potenciação e radiciação. Não saia daí e continue assistindo a nossa aula. Então, nós temos aqui, potenciação e radiciação. Primeiro, vamos entender um pouquinho sobre potenciação de números inteiros, certo? Então, potenciação nada mais é do que a multiplicação dos fatores iguais. Então, nós temos aqui um exemplo que tem um número elevado a outro número. Poderíamos dizer que n elevado a n. Então, aprendemos assim: o número que está em um formato maior, a gente vai chamar ele de base. E o número em formato menor, nós chamaremos ele de expoente. Então, aqui nós temos o número 2 e em cima o número 3. Então, nós temos 2 elevado a 3. Ou podemos também dizer 2 elevado ao cubo. Então, seguimos essas condições. Este número aqui vai me representar a base. E este número de cima vai me representar o meu expoente. Sequencialmente, nós temos que aqui o expoente me diz quantos fatores eu vou ter na minha operação. Então, já que aqui eu tenho 3, significa dizer que eu vou ter 3 fatores, certo? Então, um fator, outro fator e outro fator. Então, acompanhe comigo no mouse isso aqui, essa explicação. Então, tenho 2 elevado ao cubo ou à terceira potência. Então, eu vou repetir a minha base 3 vezes. Então, repeti a primeira, repeti a segunda, repeti a terceira. Agora, eu faço o cálculo, que é a multiplicação. Só lembrando que não é para que você some os fatores, é para você multiplicar os fatores, certo? Então, não confunda. Então, eu vou multiplicar aqui, 2 vezes 2, que vai dar 4. 4 vezes 2 vai me dar um resultado 8. Este 8 aqui, como resultado final, nós chamamos de potência. Então, nós temos aqui o expoente, temos aqui a base, temos os fatores são aqueles que se repetem. E o resultado final, que a gente chama de potência. Então, como eu devo ler esta potenciação? Neste caso aqui, eu tenho 2 elevado a 3, que eu posso dizer que é 2 elevado ao cubo ou 2 elevado à terceira potência. Ok? Então, segue para mais um exemplo aqui embaixo. Nós temos aqui, 4, o número 4, que está sendo elevado a 2. Esse 2 eu também posso chamar de quadrado. Então, todos os números que é elevado ao quadrado, significa dizer que nós temos um quadrado perfeito, certo? Então, 4 elevado a 2, significa dizer que eu tenho 2 fatores. Quem são os fatores? É a minha base. Então, eu vou repetir a minha base 2 vezes e vou multiplicá-la. Então, nós temos aqui 4 vezes 4. Então, ou seja, já está aqui, fator 2. Então, tenho 2 fatores. Já coloquei aqui de vermelho embaixo, sublinhado, para que vocês possam entender quantos fatores eu tenho aqui, certo? Com o meu expoente. Se o meu expoente é 2, então vai ser 2 fatores. Quem é que vai se repetir? A base. Então, vou repetir a base. 4 vezes 4, que vai ser igual a 16. Então, nós temos aqui a minha potência, que é 16.
Nós temos aqui, por exemplo, 5 elevado ao cubo, ou 5 elevado à terceira potência. Então, quantos fatores eu vou ter? 3. Então, aqui tem 1, 2 e 3. Agora, basta eu apenas repetir em cima a minha base. Quem é a minha base? 5. Então, só vou bastar repetir o 5 3 vezes. Então, aqui tem uma, aqui tem outro e aqui tem outro. Ou seja, é 5 vezes 5 vezes 5. Como é que vai funcionar isso? É só eu fazer exatamente desta forma aqui em cima. Eu tenho 5, que está aqui, ó, que vou multiplicar esse 5 aqui, que vou obter o resultado 25. Esse 25 eu vou multiplicar pelo meu outro fator que está aqui. Então, o resultado final é 125. Então, ou seja, 5 vezes 5 é igual a 25. Vezes 5 é igual a 125. Então, é muito fácil, pessoal. É só lembrar isso, que o expoente é a quantidade de fatores que se repete. Então, basta eu colocar aqui, ó, em forma de tracinho para não complicar muito a minha vida e vou sair multiplicando. Então, eu multiplico aqui 4 vezes 4, que vai dar 16. E tenho aqui 5 vezes 5, que dá 25, vezes 5, que dá 125. Então, nós temos que 4 elevado ao quadrado é igual a 16. E 5 elevado ao cubo é igual a 125. Ok? Então, seguimos adiante para este exemplo que eu tenho aqui. Agora, eu tenho aqui em forma escrito, descrito, na verdade, né? Em texto. Então, vamos ler o texto e vamos compreender este exemplo. Seu Zezinho tem 4 carros. Nestes carros, há 4 rodas em cada um. E em cada roda tem 4 parafusos de aço. Quantos parafusos tem no total? Então, eu observo que tem 4 carros, certo? Que também tem 4 rodas. E que em cada roda tem 4 parafusos. Então, eu sei que o número que se repete aqui é o 4. Então, se o número que se repete aqui é o 4, eu vou verificar que 4 será a minha base, certo? Então, observa aqui. 4 carros, 4 rodas em cada carro e 4 parafusos em cada roda. Então, percebe-se então que há 3 fatores, ou seja, o número que eu tenho é o 4, mas ele se repete 3 vezes. Então, quantos fatores eu tenho? 1, 2 e 3. Então, o 3 é a quantidade de vezes que o 4 se repete. Então, temos o seguinte: 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 4 sobre 3. Ou seja, o meu número 4 se repete 3 vezes. Isso é a mesma coisa que 4 elevado ao cubo. E 4 elevado ao cubo é igual a 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 é igual a 64. Então, teremos 64 parafusos no total. Ok? Segue para mais esse exemplo. No sítio do meu avô, Doca, havia uma árvore com 4 galhos. Em cada galho dessa árvore havia 4 ninhos. E em cada ninho havia 4 ovinhos de passarinhos. Quantos ovinhos de passarinhos tinha nessa árvore? Então, eu vou verificar que nessa árvore, né, tem 4 galhos. Em cada galho dessa árvore tem 4 ninhos. E em cada ninho há 4 ovinhos. Então, semelhantemente ao exemplo anterior, eu vou verificar que
o número que eu tenho repetindo aqui é 4. E a quantidade de vezes que aparece o 4 é 3. Então, significa dizer que eu tenho 4 elevado a 3. Ou 4 elevado à terceira potência ou ao cubo. Então, é 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar igual a 64. Logo, eu vou ter 64 ovinhos de passarinho nessa árvore, né? Seguindo assim, temos aqui mais outro exemplo. Em um torneio de boliche da minha cidade, a garotada foi dividida em 3 equipes. 3 equipes. Cada uma das equipes ficou com 3 competidores. E cada um desses competidores poderia fazer 3 jogadas. Quantas jogadas foram realizadas no total? Então, vou verificar o quê? Que foram 3 equipes. Em cada equipe tinha 3 competidores. E cada competidor fizeram 3 jogadas. Então, o número que se repete aqui é o número 3. Então, temos que o número 3 é o que se repete. Se o número 3 se repete, né? Então, vai ser 3 elevado a 3. Porque eu tenho aqui, ó, 3, 3 e 3. Então, eu tenho 3 fatores. Então, 3 elevado a 3. Então, vai ser 3 elevado a 3, é 3 vezes 3, que é igual a 27. Então, temos um total de 27. Quantas jogadas foram feitas? 27. Então, temos um total de 27 jogadas. 27 jogadas. Tranquilo, pessoal? Então, é importante nós compreendermos essas questões de potenciação, certo? Então, vamos para a outra parte de potenciação. Nós temos potência com base positiva e expoente positivo. Então, o que é que devemos pensar? Que quando a base de uma potência, juntamente com o expoente, for positivo, o resultado também será positivo. Novamente, quando a base de uma potência, juntamente com seu expoente, for positivo, o resultado obrigatoriamente tem que ser positivo. Então, observe esse exemplo aqui. Eu tenho aqui, ó, mais 2 dentro do parêntese, elevado à terceira potência. Então, significa dizer que quando eu elevar à terceira potência esse valor, eu também tenho que colocar em consideração o sinal, certo? Pois o sinal aqui também está sendo elevado ao cubo. Então, vamos resolver da mesma forma que estava resolvendo anteriormente, certo? Só que com uma diferença. Aqui nós temos um sinal. Então, vamos calcular junto com o sinal, certo? Então, veja só. Eu tenho a base 2 e tenho o expoente 3. Então, eu vou ter 3 fatores. Eu já coloco esses tracinhos embaixo para vocês compreenderem quantos fatores eu tenho. Então, o que é que acontece? Se eu tenho aqui 3 fatores, então eu tenho um fator, outro fator e outro fator. No total, dando 3 fatores. Então, vou repetir quem? A minha base nesses fatores. Minha base é 2, minha base é 2, minha base é 2. Então, o que é que eu faço? Multiplico 2 vezes 2, que vai dar 4. 4 vezes 2, que vai dar 8. Então, agora, resta-me apenas o sinal, certo? Então, o que vai me identificar mais rápido é, se todo número que eu estiver usando de base positiva, o resultado sempre vai ser positivo. Então, mais aqui, ó, tenho mais aqui, mais aqui, mais aqui. Então, não vai alterar em nada o resultado. Então, o resultado também será positivo, certo? Outro exemplo que temos aqui é 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, observe que não tem nenhum sinal na frente dele. Porém,
todo número que não tem sinal em sua frente, ele é positivo, ou seja, tem um sinal invisível de adição. Então, basta-me apenas aqui, ó, colocar as parcelas 3 e 3. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Tranquilo? É algo fácil e rápido envolvendo a adição, certo? Então, quando os expoentes, certo? E as bases forem positivas, o resultado também obrigatoriamente tem que ser positivo, certo? Já quando as potências com base negativa e expoente positivo tiverem à sua disposição, você tem que observar, fazer algumas observações. Primeiro, quais são as observações? É que quando a minha base for negativa, quando a minha base aqui for negativa, veja, não vai ter problema aqui, ó, eu calcular aqui na multiplicação. A única coisa que eu tenho que observar é qual será o sinal na resposta ou na potência. Então, temos aqui 2, que é a minha base, que estou elevando a 3. Então, vou repetir o 2 quantas vezes? 3 vezes. Então, estou repetindo aqui, repetir aqui e repetir aqui. Agora, o sinal também permanece dentro do parênteses, ó. Veja, sempre que for com o sinal, coloque sempre dentro do parênteses. Então, o que é que devemos fazer? É exatamente isso aqui, calcular. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Quando a minha base for negativa, eu tenho que observar o meu expoente, certo? Para facilitar. Se o meu expoente for ímpar, veja, se a minha base for negativa e o meu expoente for ímpar, o resultado obrigatoriamente deve ser de menos, certo? Ou seja, negativo. Então, se a minha base é negativa e o meu expoente é ímpar, então o resultado também tem que ser negativo, certo? Aqui poderia ser 1, 3, 5, 7. Sendo ímpar, sempre vai terminar negativo. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, a base 2 negativo. Então, tenho menos 2. A minha base é menos 2. E está sendo elevado ao quadrado ou à potência 2. Significa dizer que eu vou repetir a minha base 2 vezes. 1, 2. E vou multiplicar 2 vezes 2, que vai dar aqui, ó, 4. Então, temos o seguinte. 4 é fazer isso aqui. 2, certo? 2, que não é 2, é menos 2, que temos que dizer, menos 2, vezes menos 2. Então, se a base é negativa e o meu expoente é par, então o resultado tem que ser positivo. Se a base é negativa e o meu expoente é ímpar, certo? É ímpar, o resultado tem que ser negativo. Se minha base é negativa e o meu expoente é par, então o resultado tem que ser positivo, certo? Agora, só uma observação aqui. Deixa eu retirar esse 8 aqui, né? Porque isso é apenas para uma demonstração, para dar um resultado. Então, quando eu observo esse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho 3 elevado à terceira potência. Observe que esse sinal aqui não está sendo elevado à terceira potência. Os únicos que estão é exatamente esse número aqui. Então, temos que 3 elevado à terceira potência. Então, como é? 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar igual a 27. E esse sinal aqui, ó, permanece
no resultado. Porque eu não estou elevando o sinal à terceira potência, só estou elevando apenas o número 3, que é a minha base. Então, permanece o sinal na resposta, certo? Veja que é diferente desse aqui. Quando está dentro do parêntese, eu tenho que elevar os dois. Quando está fora do parêntese, eu só elevo o número, apenas o número, certo? Outro exemplo aqui. Se eu tenho um sinal aqui fora e tenho apenas um número dentro do parêntese, é semelhante a esse. Eu apenas vou elevar quem? O número 2. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, quem se repete? O sinal. Então, o sinal permanece sem alterações. Ok? Então, vocês podem estar voltando no vídeo, assistir a aula várias vezes, quantas vezes for necessário para vocês aprenderem, certo? Então, fique ligado. Uma observação, para ficar ligadinho. Quando a base de uma potência for negativa, é o que estávamos explicando, deve verificar a seguinte situação quanto ao seu expoente. Quando a base de uma potência for negativa. Então, se o expoente for par, o resultado, ou seja, a potência, sempre será positiva. Se o expoente for ímpar, o resultado, que é a minha potência, sempre será negativo. Ok? Então, fica assim. Aqui, ó, tá aqui a explicação. Se a base, se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado também é negativo. Se a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Ok? Tá aqui explicadinho aqui em forma de texto para vocês ficarem mais ligadinhos. Então, vamos ficar esperto nisso aqui, certo? Quando a base de uma potência for negativa, sempre devemos colocar em parênteses os fatores, certo? Para não complicar. Quando, nesse caso aqui, ó, que tiver dentro do parêntese o menos e a minha base, eu tenho que colocar também na hora da multiplicação dentro do parêntese para não me confundir, certo? E não resolver de forma errada, certo? É importante fazer isso. Outra coisa, toda potência com base diferente de zero, certo? Toda potência com base diferente de zero e o seu expoente seja zero, terá como resultado 1 ou mais 1, certo? Então, temos aqui, ó, menos 2 elevado a zero. Então, o resultado é 1 ou mais 1. Mais 10 elevado a zero, o resultado aqui é 1 ou mais 1. Menos 200 elevado a zero é 1 ou mais 1. Então, lembre que todos os números elevados a zero é igual a 1. Temos potência de potência. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Potência de potência. Como eu devo proceder? Se eu tiver aqui, ó, dentro do parêntese, certo? Um número elevado a outro número, certo? E ter um expoente no lado de fora. Então, um expoente dentro, um expoente fora, nós multiplicamos os dois expoentes, certo? Então, repete a base, ou seja, conserva a base, aqui, ó, conserva a base, e multiplica os expoentes. Então, conserva a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 3 é igual a 6, ou a sexta potência. Aqui, outro exemplo, 4 elevado a 3, que está sendo elevado a 4. Então, eu vou ter 4 elevado a 3 vezes 4, que vai dar 4 elevado a 12. No outro exemplo que temos aqui, 2 elevado a 4, que está sendo elevado à quinta potência. Então, se eu tenho um expoente dentro e um expoente fora, nós multiplicamos. Repete a base e multiplica
os expoentes. Então, 4 vezes 5 é igual a 20. Seguindo adiante, temos potência de bases iguais. Então, vejam só, é importante observar que as potências de bases iguais só se repete a base nas operações de multiplicação e divisão, certo? Isso só acontece na multiplicação e divisão de potências. Então, nós temos aqui, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao cubo. Então, nós não podemos somar isso aqui, porque essa operação aqui é de adição. Então, a única forma de resolver é tirar aqui a potência e tirar aqui a potência. Então, tenho aqui, 2 elevado a 2 é fatores de 2, né? 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, eu somo aqui, 4 mais 8 é igual a 12. Então, está bem explicadinho aqui nas cores, exatamente para vocês observarem bem direitinho, com cuidado, que vai dar tudo certo. Temos aqui, 3 elevado a 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Temos aqui 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, nós temos 27 menos 9, que é igual a 18. Aqui, observe que aqui eu tenho uma multiplicação e aqui eu tenho uma divisão. Então, quando tivermos multiplicação ou divisão de potência de mesma base, na multiplicação você apenas vai somar os expoentes e repetir a base, certo? Soma os expoentes e repete a base. Quando for divisão, nós repetimos aqui, a base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Subtrai os expoentes, certo? Então, fácil. Agora, se na multiplicação e na divisão as bases forem diferentes, se as bases forem diferentes, então só vai restar para você resolver cada potenciação, certo? Ou cada potência. Então, isso só vai ocorrer, somar os expoentes ou subtrair os expoentes quando for multiplicação ou divisão de mesma base. Se a base for diferente, você vai ter que resolver as potências. Beleza? Tranquilo? Então, você pode voltar o vídeo quantas vezes você quiser e aprender assistindo novamente as aulas. Então, nós temos aqui, radiciação. Então, raiz quadrada de um número inteiro, certo? Uma coisa que vocês precisam é não se apavorar, certo? É só prestar bastante cuidado que vai ter necessariamente um aprendizado maior, certo? Então, veja só. Nós temos aqui um exemplo aqui, certo? Mostrando aqui a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, veja. Aqui em cima nós temos um índice. Quando estivermos falando de raiz quadrada, sempre vai haver aqui, o número 2, mesmo que de forma invisível, certo? Quando não houver nenhum número aqui em cima da raiz, certo? Significa dizer que é quadrado, certo? Então, aqui nós temos aqui o índice, que é 2. Temos aqui o radical para mostrar que é uma raiz quadrada ou uma raiz, certo? Temos aqui o radicando, que é o valor que eu tenho que extrair a raiz, certo? E aqui nós temos a raiz. Ou seja, se eu pegar aqui esse quadrado aqui, que a gente chama de raiz quadrada, se eu pegar esse 2, esse expoente aqui, e elevar aqui, o 5,
Se eu pegar o 5 e elevar ao 2 aqui, eu também vou obter o que está aqui dentro, que é o radicando, que vai ser igual a 25, certo? Então, só uma demonstração aqui para entendermos mais tarde. Então, vamos lá. Observando a explicação acima, podemos destacar que a raiz quadrada é a operação inversa da potenciação. Exatamente. Veja, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes ele mesmo terá como resultado 25. Ou seja, se elevar 5 à potência 2, chamada de quadrado, vai ter 5 elevado ao quadrado, é 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, observe que potenciação e raiz quadrada tem tudo a ver, ok? Então, é sempre assim. A raiz quadrada de um número é o resultado multiplicado por ele mesmo, que vai dar o radicando, ok? Então, logo podemos concluir que existe uma relação entre a raiz quadrada de um número com o quadrado desse mesmo número. Então, vejamos aqui. 6 vezes 6 é igual a 36. Então, se pegarmos este resultado e tirarmos a raiz quadrada dele, o resultado será o número que se multiplicou por ele mesmo, ou seja, o número 6. Então, 6 vezes 6 vai dar igual a 36. Ou a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é igual a 36. Desse modo, podemos encontrarmos a raiz de um número. Precisamos fazer uma multiplicação simples, que para determinar a raiz quadrada de 16, por exemplo, temos que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo, ou esse número elevado ao quadrado, terá como resultado 16. Logo, a raiz quadrada de 16 é um número multiplicado por ele mesmo, que vai dar 16. Então, quem é? 4. Então, eu sei que o resultado vai ser 4. Neste caso aqui, a raiz quadrada de 16 é 4. Segue aqui. Temos 16 igual a 4, pois 4 vezes 4 é igual a 16. Ou 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Dizemos, pois, que a raiz quadrada exata de um número chamamos de quadrado perfeito, pois sua raiz aqui, quadrada é um número natural. A raiz quadrada pode ser descoberta através da fatoração do radicando, certo? Então, aqui vocês gostam muito de fazer essa fatoração aqui, ó. Então, se eu não sei quanto é a raiz quadrada de 144, então basta eu reduzir, né? Então, vou pegar 144 dividir por 2, caso seja divisível por 2, né? Vai dar 72. 72 é divisível por 2, então eu divido por 2, que dá 36. 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 dividido por 2 vai dar 9. Quem vai dividir 9? 3. Então, 9 dividido para 3 vai dar 3. Quem é que divide 3? É 1 e ele mesmo. Então, 3 dividido para 3 só me resta 1. Então, o que é que eu vou observar? Que quantos números se repetem. Então, o 2 aqui se repete, então significa dizer que é 2 elevado ao quadrado. Aqui também 2 se repete com outro 2, que vai ser também 2 elevado ao quadrado. E 3, que se repete com 3, que vai ser 3 ao quadrado. Então, significa dizer que eu só basta multiplicar um de cada. Então, multiplico 2 vezes 2 vezes 3. Está aqui, 2 vezes 2 vezes 3, que vai ter 12. Ou seja, 12 vezes 12 é igual a 144. Ou seja, a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Atenção uma coisa. Se porventura tiver dentro da raiz um valor negativo, isso não existe, certo? Então, logo, isso não existe. Por quê? Não existe raiz quadrada de nenhum número negativo, certo? Porque não existem
Porque se eu pegar aqui a raiz quadrada de 16, vai dar 4. Se eu colocar aqui, ó, a raiz quadrada de menos 16 fosse menos 4, o resultado teria que ser positivo e não negativo. Porque menos com menos vai dar mais. E aqui dentro o sinal é negativo. Então, logo eu não posso dizer que exista raiz quadrada de um número negativo. Ok? Então, seguimos esse exemplo aqui. A raiz quadrada de 16, 4, pois 4 elevado ao quadrado é igual a 16. A raiz de 1 é 25 avos, temos aqui 1 sobre 25. Por quê? A raiz quadrada de 1 é 1. E a raiz de 25 é igual a 5. Ou seja, se eu elevar essa fração aqui ao quadrado, eu vou ter 1 elevado a 2, que vai dar 1, e 5 elevado a 2, que vai dar 25. É importante lembrar isso aqui. Se aqui eu tenho um índice 3, certo? Então significa dizer que eu tenho uma raiz cúbica. A raiz cúbica de 8. Ou seja, o resultado tem que ser o número elevado ao índice 3, que tem como resultado 8. Então, quem é que vai dar 8? 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, ou seja, a raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 elevado ao cubo é igual a 8. Aqui, da mesma forma, se aqui, ó, eu estou me referindo a uma raiz de índice ímpar, certamente eu vou ter um resultado de uma raiz negativa, certo? Agora, se for quadrado, não vai existir a raiz de número negativo. Agora, se for, por exemplo, ao cubo, ao índice 5, né? A raiz quinta, por exemplo, aí eu vou ter aqui um resultado negativo. Só não vou ter se aqui for par, o índice for par, certo? Porque quando o índice é par, o resultado sempre dá positivo. Então, a raiz quinta de menos 32 é menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado aqui, ó, a quinta potência, lembra lá do expoente ímpar, quando a base é negativa, então vai dar aqui, ó, negativo também. Então, menos 32. Então, aqui segue o mesmo exemplo dessa de cima. Então, o índice é 3, então vou ter que elevar o resultado ao índice 3. Então, menos 8. Então, a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado a 3 é igual a menos 8. Certo? Da mesma forma aqui, o menos 1. Seguimos adiante, a raiz quadrada de 9 é igual a 9. Né? A raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 elevado ao quadrado é 9. A raiz cúbica de 8 é 2, certo? Porque 2 elevado a 3 vai dar 8. A raiz quarta de 16 é 2, porque 2 elevado a 4 é igual a 16, certo? E a raiz quadrada de 0 é igual a 0, certo? Então, nós temos aqui, na simplificação de radicais, então nós temos o seguinte, na simplificação de radicais, nós temos a raiz quadrada de 8, não existe a raiz quadrada de 8, então o que é que eu tenho que fazer? Dividir esse número, ou fatorar esse número, né? Então, o que é que eu vou fazer? Divido. Então, temos aqui 2, certo? Que é ele mesmo multiplicado, certo? Tem aqui, ó, esse 2 de fora vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, vai ser 2 elevado ao quadrado. E o resultado multiplica por 2 de dentro. Então, eu vou ter 2 elevado ao quadrado vezes 2, que é igual a 8, certo? Então, mais na frente a gente vai ver como é que funciona isso aí. Então, nós temos aqui, ó, a raiz de 2 elevado a 3, que vai dar 8.
Veja esse exemplo. Então tem um 8, né? Então vou simplificar. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, 2, aqui tem repetida vezes 3, né? Então tá aqui, 2 elevado à terceira potência. Mas eu quero transformar lá, né? Daquela forma lá. Então eu vou fazer aqui, pegar dois números que se repetem, certo? E vou colocar ao quadrado. Então vezes 2. Então eu vou ter exatamente isso aqui. O 2 vem para fora, que é o que se repete, certo? E um número que não se repete eu deixo dentro. Ou eu posso deixar, já que os três números se repetem, então eu posso deixar dessa forma aqui. 2 elevado à terceira potência, certo? Então logo nós temos 2 raiz de 2, pois 2 elevado ao quadrado vai dar 4, vezes 2 vai dar 8. Ok, pessoal? Então nós finalizamos nossa aula por hoje. Vocês poderão voltar quantas vezes for necessário para aprender, certo? Então, desde já agradeço a atenção de vocês, certo? Espero ter contribuído para o aprendizagem de vocês e um forte abraço, um grande beijo no coração, certo? E até a nossa próxima aula.